O exercício 10, assim, 10. Tauana, oi, Tauana. Gente, estamos cogitando em voltar. O pessoal que fazia aula particular aí, estamos cogitando em voltar mês que vem, organizadinho, com todos os devidas precauções, mas é talvez ainda, tá? Mas nós vamos confirmar e ver quem tem interesse. O exercício 10 diz assim: os valores seguintes correspondem ao IMC, que é o índice de massa corporal, de 30 indivíduos. Então, 30 pessoas participaram da pesquisa e tem lá o IMC de cada um, tá? Aí ele deu uma tabela para a gente poder completar, tá? A frequência absoluta e a frequência relativa em porcentagem. Ele trouxe aqui, ó, o IMC que fosse abaixo de 20, né? Menor que 20, ou seja, abaixo do normal, a descrição dele aí. Frequência absoluta é quantas vezes tinha esse IMC menor que 20. Quantos menores que 20 que tinha lá na tabela? Apenas um. Então, aqui, frequência absoluta, tá? E aqui, a frequência relativa já em porcentagem. O que a gente faz? A frequência relativa. A frequência absoluta dividido pelo total. O total de pessoas que participaram da pesquisa, 30 pessoas. Tá? 30 dividido por 1, que vai dar 0,3333, ou 1 dividido por 30, né? Ao contrário. Vou aceitar a Júlia aqui. Aí. Que daria 0,033 e assim por diante, né? Transformar isso aqui em porcentagem era só multiplicar por 100. Dá para a direita uma, duas casas. Então, aqui, 3,3%, aproximadamente, tá? Então, a frequência com que apareceu o MMC abaixo de 20, 3,3%. Depois tínhamos lá o IMC entre 20 e 5. Tá? Ó, menor ou igual a 20, menor que 25. Quantos tinha? Menor ou igual a 20 ou menores que 25? 9. 9. A frequência absoluta, todos que eram menores ou iguais a 20, menores que 25. 9. Frequência relativa é a frequência absoluta dividida pelo total, tá? Aí você vai fazer 9 dividido por 30, que dá 0,30. Tá. 0,30 aqui aproximado, tá? Multiplica por 100, aproximado aqui 30%, tá? Ó, anda duas casas para a direita, porque eu estou multiplicando. Mas 30% tinha esse MMC aqui menor que 25, entre 20 e 25. Entre 25 e 30, na verdade, entre 25 e 29, né? Quantos tinha na tabela? 15. 15, tá? Frequência absoluta. A frequência relativa é absoluta dividido por 30, tá? Isso aqui dá 0,5, que quando a gente multiplica por 100, vai dar 50%. Metade. Então, metade das pessoas estavam aí no peso normal, tá? O excesso de peso, né? Já. Normal é o de cima. Entre 30 e 35, entre 30 e 29, porque é menor que 35. Obesidade leve, esse aí.
O excesso de peso. Não, obesidade leve. Agora a frequência absoluta. 3. 3. Puxe. 3. Frequência relativa, 3 dividido 30. Dá 0,010. 0,10. Aí, 1, 2 casas, então aqui vai ser multiplica por 100, tá? Para transformar em 10% das pessoas estavam obesidade leve. Obesidade moderada, quantas pessoas que eram? 2. 2 pessoas. 2 pessoas, então vai ficar 2 dividido por 30. É a absoluta dividido pelo total. 0,0. Ele arredonda, tá? Acima de 6, ele sobe uma casa. Ele fica 0,7, tá? 2 casas, 66% ou 67% para quem arredondou, tá? E obesidade moderada. Ou mórbida, obesidade mórbida. Tinha algum acima ou igual a 40? Não. Tá? Então não tem frequência relativa, também não tem frequência absoluta. Tá? É 0%. Aí, é isso. Essa era a letra A. A letra B falava: os indivíduos com IMC acima de 25 estão com sobrepeso. Acima de 25, sobrepeso. Nesse caso, qual a participação relativa dessas pessoas no grupo? 66,7%. Isso. O número de pessoas do IMC acima de 25 é 15. Mais os outros que apareceu, né? Só esse 15 aqui, ó. Esses aqui, ó, que estão continuando aqui na tabela, também estão acima de 25, ó. 35, 35, 40, acima de 40, tá? E, então, o 15, mais esse aqui, que está entre 30 e 35, mais o 2, que está entre 35 e 40, tá? Vai dar 20. É porcentagem, isso é absoluta dos que estão acima de 25 aqui. Vai ficar 20. Ô, tia, Isso é relativo, oi. essa porcentagem do 3 sobre o 10 é 10%? 16, eu não tô conseguindo enxergar. 10%. Meu Deus. Aqui, então, a letra B, ó. Todos que estão acima de 25. Esse que aparece aqui de 25 a 30 e os demais também, ó. Tudo acima. 30 a 35, maior que 40, tudo é 30 acima de 25, tá? Esses todos aqui, 20 pessoas. Frequência absoluta. 20 sobre o total. Sobre 30. Tudo isso aí, multiplicando por 100, vai dar 66,7%. Eu posso cortar aqui, ó, o 0 com 0 e dividir por 2 por 3 também dá. Tá? Que dá 0,66666. Quando eu multiplico por 100, aqui ele só aproximou a casa. Letra B. A letra C pede que esses indivíduos representassem uma amostra de determinada população com 6.000 habitantes. Quantos habitantes tem peso normal segundo a distribuição da frequência? Ó, peso normal. Quantos tem peso normal aqui? Aqui. Peso normal são 9 pessoas. Tá? Em um grupo de 30, 9 é o peso normal. Aqui, os 30%, tá? Em um grupo de 30, 9 tem peso normal. A gente descobriu que a frequência relativa é 30%.
Aqui ficaria, então, 30% multiplicado pelo a população de 6 mil habitantes. Então, nós estamos só descobrindo quanto é 30% de 6 mil, tá? E vou multiplicar por 6 mil. Multiplicação de fração, multiplica direto. 6 vezes 3 dá 18. 1, 2, 3, 4. 100 vezes 1 dá 100. Corta, corta, corta. 1.800 habitantes. Aí. Então, se fosse uma população de 6 mil habitantes, a quantidade que teria o peso normal seria 1.800 habitantes, seguindo essa distribuição de frequência de 30% aqui, ó. Tá? Na tabela, a gente viu que entre 30 pessoas, 9 é o peso normal, deu uma distribuição relativa de 30%. Vamos supor que tem uma população de 6 mil. Esses 30% que tem peso normal seria quantas pessoas? 1.800 pessoas. Essa é a resposta da letra C. Pronto, posso passar para número 11? Pode. 11 está assim. O professor Alexandre perguntou aos 50 alunos da sua turma qual era a matéria preferida de cada um deles. Oi. Você pode voltar lá rapidão só para tirar um print da C? Volto, pode ir lá. Tá. Peraí. Ai, eu fiz foi negócio. Rapidão, peraí. Aí, pronto. Obrigada. Tinha 50 alunos e ele queria saber lá, fez uma pesquisa da matéria preferida. Coletou as respostas, verificou. Vamos colocar a matéria, a quantidade de pessoas, que é a nossa frequência absoluta, que é a quantidade de pessoas que escolheu matemática. Depois tínhamos aqui português, a frequência absoluta de português é 12. Depois, geografia, a frequência absoluta de geografia é 13. Depois, história, a frequência absoluta de história é 10. Tá? Dá um total de 50 alunos. Aí ele fala, faça uma tabela de distribuição de frequências para essa pesquisa. Vamos descobrir aqui qual a porcentagem de alunos, dos 50 alunos que tem na turma, gostam das matérias aqui que apareceram. Qual a porcentagem que gosta de matemática, que gosta de português, história e geografia, tá? Estou fazendo, vai ser a frequência absoluta dividido pelo total, sempre, ó. Frequência absoluta dividido pelo total. Frequência absoluta dividido pelo total. Frequência absoluta dividido pelo total. Depois que você faz essa divisão, multiplicar por 100 para transformar em porcentagem. 15 dividido por 50 dá 0,3, 0,30 aqui. Assim, tá? Você vai multiplicar por 100, isso aqui em porcentagem, 30%. Então, 30% dos 50 alunos gostam de matemática. Português, vai fazer a divisão. 12 dividido por 50 e dá 0,4. Multiplica isso aqui por 100, vai dar 24%. Multiplica por 100 para transformar em porcentagem. 50 alunos, 24% gostam de português. Geografia, 13 dividido por 50, 0,26 o resultado da divisão. Multiplica por 100 para transformar em porcentagem. Ou seja, 26% dos 50 alunos gostam de geografia. História, 10 dividido por 50, dá 0,20. Multiplica por 100 para transformar em porcentagem. 20% dos 50 alunos gostam de história. Essa é a frequência aí, aquela que vocês tinham que fazer.
tá? Total de 50 alunos e aqui um total de 100%. Todos os alunos foram entrevistados. Só isso na número 11, era só para fazer a tabela com a frequência absoluta e relativa. Tá corrigindo alguém? Sim. Eu tô corrigindo. Tá. Tô. Então vamos lá, número 12. Doze diz assim: o quadro a seguir representa o comprimento em centímetros de 20 pregos. O cara foi lá e mediu o comprimento deles. 20 pregos, aí tem a medida de cada um dos 20 aí, ó. Faça uma tabela de distribuição de frequência para esse quadro. Uma coisa, vou colocar aqui comprimentos, que está em centímetro, vou colocar a frequência absoluta e vou fazer a frequência relativa aqui já em porcentagem, tá? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui as medidas que se repetiram: 3,8, 3,9, 4, 4,1, 4,2. Aí. 3 pregos tinham uma medida de 3,8 centímetros, 5 pregos tinham uma medida de 3,9, 6 pregos tinham a medida de 4 centímetros, 4 pregos tinham a medida de 4,1 centímetros e 2 pregos tinham a medida de 4,2 centímetros, dando um total de 20 pregos, tá? Frequência relativa vai ser frequência absoluta dividido pelo da pesquisa. Frequência absoluta dividido pelo total. Frequência absoluta total. Frequência absoluta é a quantidade de vezes que apareceu. Ó, 3,8 apareceu 3 vezes, 3,9 apareceu 5 e assim por diante. O que a gente faz agora? Divide e multiplica por 100. 3 dividido por 20 dá 0,15. Multiplico isso aqui por 100, dá 15%. Tá? Então, significa que 15% desses 20 pregos tinham a medida de 3,8 centímetros. Quando eu faço 5 dividido por 20, dá 0,25. 0,25 multiplicado por 100, 25%. Significa que 25% desses 20 pregos aqui é 3,9 centímetros. 6 dividido por 20 dá 0,30. Quando eu multiplico isso aqui por 100, vai ser igual a 30%. 30% dos 20 pregos tinha o tamanho de 4 centímetros.
4 dividido por 20 dá 0,20. Multiplicando por 100, significa que 100% dos pregos tinham 4,1 centímetros. 2 dividido por 20 dá 0,10. Multiplico isso por 100, significa dizer que a frequência com que apareceu pregos com medida de 4,2 centímetros é 10%. Tá? Só isso aqui, aí tá 100% dos pregos. Só esse quadro na número 12, só para fazer a tabela de distribuição, tá? Você vai pegar a medida, né, o comprimento, que é o conteúdo da pesquisa, a frequência absoluta, que é quantas vezes apareceu cada uma dessas medidas, e a frequência relativa, que é a porcentagem com que essas medidas aparecem. Número 13, última questão. Posso passar a tela? Pode. Pode. Peraí, deixa eu só tirar print da 12 rapidão. Foi. Ah, espera. Foi? Foi. Uhum. Vamos lá, 13. 13 está assim. Uma tabela de frequências referente a uma pesquisa eleitoral, o candidato A tinha 35%. 35%. Candidato A. É da preferência dos eleitores. Isso significa que 210 eleitores preferem o candidato A. Vou colocar aqui já na ordem certa. Aqui. 210 eleitores, o candidato A. E a 35%. Quantas pessoas participaram dessa pesquisa? Aqui eu acho que dá para fazer por regra de 3, vamos tentar. O total de pessoas eu não sei, é o que eu quero encontrar, né? Então eu vou chamar de X o total de pessoas. O total de pessoas representa 4%. Quando eu falo em total, todo, são 4%. 100. 100%. 100%. E 210 pessoas eram 35%. Aqui, vamos multiplicar cruzado. 35 vezes x dá 35x. 210 vezes 100 vai dar 21.000. X é igual a 21.000 dividido por 5. X é igual, vou fazer aqui, 21.000 dividido por 35. Então, dá um total de 600 pessoas que participaram da pesquisa. 600 pessoas participaram da pesquisa. Total eu não sabia, chamei de X. Sempre 100%. Regra de 3, multiplica cruzado e resolve por equação de primeiro grau. 600 Tia, eu saí pessoas. sem querer. Alguma dúvida, pessoal, nessa parte de distribuição de frequência? Frequência é para saber com quantas vezes aparece, qual a repetição, né? E a gente transforma em porcentagem para ficar mais clara a análise, tá? Então, ok, número 13, essa era a última questão, né? Então, depois que a gente saiu, ó, nós vimos os quadros e as tabelas, né? Agora vamos entrar aqui em gráficos, tá? Na página 44. Nada muito complicado também, tá? Ele traz aqui os tipos de gráficos, mostra um pouquinho da leitura. Nada muito fora do normal. Agora
Agora vamos falar aqui de gráficos. Vamos sair de quadros e tabelas e entrar em gráficos. De gráficos que ele traz aí no livro de vocês. Gráfico de coluna, que está aí, ó, na página 44, tá? Aquela pesquisa que ele fez lá em relação à matéria preferida. Atrás, ó. Aqui. Vamos colocar isso num gráfico, tá? Se fosse colocar isso aqui num gráfico, a maior frequência absoluta que apareceu foi o 15, né? Vou colocar de 2 em 2. Mas aí não dá o 15. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ó, essa variação aqui, ó, lateral, se alternada, pode aparecer de 2 em 2, pode aparecer de 5 em 5, pode aparecer na sequência normal, 0, 1, 2, 3, tá? Normalmente, quando o resultado é muito grande, por exemplo, vamos supor que 500 pessoas preferiam matemática. Eu nem ia colocar aqui do lado, né? Então, eu poderia colocar de 100 em 100, ficaria mais fácil para representar, tá? Aqui. Aqui, eu colocaria aqui, ó, as matérias, tá? Matemática, ficar português, geografia, história. A barrinha vai subir, pessoal, até o número aqui, ó, das pessoas que estavam de matemática. Então, 15. Então, 15 tem que estar aqui, ó, entre o 14 e o 16. Aqui. A coluna aqui, ó. Até o 14. Quantos gostaram de português? 12? Até o 12 vai subir a coluninha aqui da matéria português. Quantos gostaram de geografia? 13? Entre o 12 e o 14. Até aqui, mais ou menos. Subia a geografia. 10 gostavam de matemática. Então, aqui no rumo do 10, vai subir a linha aqui de história. Tá? E aí no livro tem outro exemplo aí também. Opa. Tá? Então, o gráfico de coluna, tá, pessoal? Ele coloca aqui a frequência absoluta aqui na e na horizontal ele coloca o conteúdo da pesquisa. Gráfico de coluna. O livro traz assim, ó, nesse tipo de gráfico, as frequências são representadas no eixo vertical, foi o que eu acabei de falar. No eixo vertical vem aqui a frequência absoluta. Né? O gráfico de colunas também pode ser utilizado quando deseja representar várias informações em um mesmo gráfico. Olha aí embaixo. Por exemplo, em um mesmo gráfico podem ser representadas as frequências das idades dos alunos de 3 turmas diferentes. Então, ele deu idade dos alunos do 8º ano. Aí tinha turma A, turma B, turma C. Aí, no quadrado, ele colocou uma desenhadinha. Tá vendo que lá da matéria ele colocou o número do lado e colocou o número lá em cima. Aqui não, ó, ele colocou a frequência aqui na vertical. Para seguir uma frequência numérica normal, 1, 2, 3 e assim por diante. Até chegar aqui no 15. Eram 3 turmas. A, turma B, turma C. Aí ele deu uma legenda de cores. A barrinha que subir tem 12 anos. A barrinha vermelha, 13. Aqui, os 13 anos. A barrinha verde, 14. A coluna que subiu, verde, 14. Essa roxinha aí, 15. Ele subiu através da cor, tá? Tem 3 alunos, 3 lá, ó. 3 alunos que têm 12 anos. E tem 12 alunos que têm 13 anos. Então, ele veio com a cor do 13, que é o verdinho, subiu até no 13 lá, a coluna. E tem
5 alunos que têm 15 anos. Então, ele pega a corzinha do 15 e sobe até o 5 aqui, ó. Aqui, olhando o eixo vertical. E assim por diante, ele fez a frequência aí, todas as idades das 3 turmas, tá? Nada demais. A gente, onde a coluna tá aqui, ó, coluna, você vai olhar o número que está representado aqui, ó, tá? O número que está representado aqui no eixo vertical, vai ser o valor que você está procurando. Ok, depois desse gráfico de colunas, faz aqui o gráfico de barras. Aqui é colunas, tá? Elas estão em pezinhas, tá? Tá aqui, ó, eixo da vertical. As barras mudam, elas vão estar no eixo da horizontal. Aqui, ó. A frequência são representados no eixo horizontal. A frequência lá no de colunas, a frequência vinha aqui nesse eixo, os números vinham aqui, ó, no vertical. Agora muda. No gráfico de barras, a frequência vem nesse aqui, ó, vem no eixo da horizontal. Sim, tá? Aí aqui ele coloca o tema as questões da pesquisa. A matéria preferida, matemática, física e outras coisas. E a barra vai vir aqui, ó, é o número que representar a quantidade de pessoas, ó. 6 pessoas gostam de matemática. A barra de matemática vem até o 6. 8 pessoas gostam de física. A barra de física vem até aqui o 8 aqui, ó. O eixo, o 8 aqui na vertical. 4 pessoas gostam de química. A barrinha de química vem até o 4 aqui no eixo da horizontal. Tá? Muda é isso. Assim como o gráfico de colunas, o gráfico de barra também pode ser utilizado para representar várias informações simultâneas. As barras, gráficos não é uma coisa. Já falei um pouquinho de gráficos nos anos anteriores aí. Depois vem gráfico de setores, que também é chamado na página 45, tá? Gráfico de setores, que também é conhecido como gráfico de pizza. Tá? Por isso, a gente divide ele como se fosse fatias de pizza, tá bom? Aqui, esse gráfico é popularmente conhecido como gráfico de pizza. Ele é utilizado para comparar uma parte com o todo, e a medida do ângulo central de cada parte depende da frequência correspondente. Por exemplo, aí, essa aqui, ó. Se a frequência total é 100, o gráfico todo, a volta completa, é 100%. Aqui, normalmente, eu trabalho com porcentagem ou com graus. Tá? O gráfico todo é 100. E a frequência a ser representada no gráfico, ele quer representar 20. O que a gente vai fazer, gente? A gente fazia lá atrás a frequência relativa. Vou pegar o 20 que eu quero, dividido pelo todo. O todo é 100. 20 dividido por 100. Tá? Vou dar aqui para 0,2. Tá? Se eu for colocar em porcentagem aqui no gráfico, eu vou só multiplicar por 100. Multiplico por 100 aqui, eu tenho 20%. Então, essa partezinha aqui, ó, representaria 20%. Como aqui o exemplo, ele traz o quê? Ele traz em graus. O que ele fez? Isso aqui. O que ele quer representar 20, dividido pelo total do gráfico, que é 100. Ele vai simplificar para não precisar dividir em 20 partes. O denominador em quantas partes eu estou dividindo. Ele vem aqui e simplifica. Vai simplificar por 20. Vai ficar o quê? 1/5. Significa que essa circunferência toda aqui, ó, a circunferência toda. Agora a gente vai representar em graus. Não é 360 graus? Vou fazer o todo dividido por 5. Se eu quisesse saber qual ângulo que daria aqui, ó, esse parte da pizza,
daria 72 graus. Então, as representações do gráfico de pizza aí, ele pode aparecer nessa parte de graus, que eu pedi para você determinar grau, tá? Aqui, essa partezinha da pizza, ou pode trazer em porcentagem. Tá? Lembra que o todo é sempre 100, tá? Sempre 100. Quando eu estou falando em graus, a minha circunferência toda tem 360 graus. Gráfico de pizza. Vou realizar um exercício resolvido aqui desse gráfico de pizza. Tá aí na página 45, ó. Ele diz assim: considere os dados da tabela de resultados dos alunos do 8º ano do Colégio Aristóteles e represente em um gráfico de setores. Ele trouxe a tabela, nota e a frequência com que apareceu. Nota 8 apareceu 4 vezes, nota 9 apareceu 2 vezes e a nota 10 apareceu 6 vezes. Ok, essa aqui é a tabela de notas que ele trouxe. A resolução. Pelos dados da tabela, a gente pode verificar que o total de alunos é 12.